Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 28 de junho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Eu gostaria de começar essa entrevista, desembargador, lhe colocando a questão relativa à onda de manifestações que hoje varre o país e que tem em diversas capitais, inclusive a capital federal, e no sentido de como é que o senhor está acompanhando toda essa onda de manifestações, esses protestos, e se, de alguma maneira, desembargador, esse comportamento das ruas está determinando o comportamento da classe política no Brasil. Bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Bom dia, Chico. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho. Bom dia ao nosso convidado, professor. Bom dia também a todos os telespectadores, agradecer o convite. Bom, eu vejo que esse é um movimento que começou essencialmente com a classe média. Nós temos aí uma carga muito forte tributária sobre a classe média. Quem paga imposto nesse país é a classe média, né? A classe alta tem como repassar esse imposto e a classe baixa não paga o imposto. Então, quem está suportando o país é a classe média. Então, isso começou com a classe média. Agora, está havendo uma adesão muito grande, não é? E isso demonstra, eu acho válido, acho bastante válido esse movimento. Acho que o povo tem que se pronunciar, lógico, desde que seja pacificamente, sem que haja prática de crimes, como nós estamos vendo aí. Houve saques lá em São Vicente, Minas, São Paulo. Então, isso tem sido lamentável, mas a manifestação pacífica é válida. E isso mostra que, embora um pouco difusa a ideia desse movimento, né, porque nós não temos ali uma coisa fixa, né, são várias reivindicações, nós verificamos que o povo está insatisfeito. Né, isso demonstra que o povo está insatisfeito. Nós precisamos olhar com atenção. E nós, homens públicos, né, temos que olhar com mais atenção ainda para ver qual é esse inconformismo, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando para o povo. Claro. Então, eu acho muito importante essas manifestações, é um momento histórico, como você disse, e é realmente para todos nós pensarmos bastante. E acho que tem determinado, sim, as decisões na classe política, as votações, no executivo também. Nós vimos isso, houve até o nosso querido amigo Fernando Haddad foi obrigado a retroceder, acho que ele agiu certo. Também o governador Alckmin, no pedágio. Claro. Né? Também é a voz das ruas, é a voz do povo. Né? Agora, nós precisamos tomar cuidado para não prejudicar a administração, porque às vezes o povo não entende, né? É um movimento meio difuso, o povo às vezes não entende como funciona a administração, as prioridades. Isso o homem público, o administrador, tem que estar atento para não prejudicar a administração, para ouvir a voz das ruas, em função de ouvir a voz das ruas. Então, isso é muito importante. Certamente. Há dois casos que eu gostaria de citar, presidente, e colher, evidentemente, a sua avaliação, a sua opinião, de decisões recentes do Congresso Nacional. Uma, fixando os casos de corrupção como crimes hediondos, numa votação até surpreendente, porque ela aconteceu no dia do Jogo do Brasil. O Brasil e o Uruguai jogavam a semifinal da Copa das Confederações e o Senado presente votando essa matéria relativa aos casos de corrupção. E o outro da PEC 37, quando quase que por unanimidade a Câmara rejeitou a proposta de emenda constitucional número 37, embora diversos deputados estivessem se manifestado anteriormente a essa manifestação a favor da PEC 37. E, de repente, ao cabo, 9 deputados apenas votaram a favor da PEC. Como é que o senhor vê? Me pareceram casos emblemáticos no sentido de que a manifestação popular interfere, de alguma maneira, pressiona para que o Congresso altere sua posição. Como é que o senhor vê isso? Olha, essa questão da corrupção ser crime hediondo, eu tenho a satisfação de dizer que eu fiz um projeto, apresentei uma proposta de projeto. Na época, o ministro Carvalho, do STJ, estava convidado a fazer esse trabalho de uma reforma penal, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e ele me solicitou uma proposta. E na minha proposta, eu tenho lá, uma delas é justamente isso, transformar a corrupção em crime hediondo. Então, eu acho que essa decisão merece aplauso. Ótimo. Eu acho que a corrupção é um câncer nesse país. Nós precisamos combater isso com veemência. O país sangra em função da corrupção. E eu acho que essa atitude do Congresso foi perfeita. Eu acho que realmente é uma coisa que já estava para sair e merece aplauso.
Com relação à PEC 37, eu lamento. Eu lamento porque, na verdade, a polícia tem todas as condições para investigar, toda a técnica, etc. O Ministério Público já tem a sua função, a função acusatória, a função de fiscal, não é? E ele tem, inclusive, a corregedoria das polícias. Ele pode exigir a instalação de inquérito, ele pode fiscalizar o andamento do inquérito, ele pode solicitar diligências complementares e provas complementares. Ele é o pai da ação penal. E nós transferirmos isso para o Ministério Público será uma grande desigualdade em relação à defesa. E nós teremos aí também um órgão hiperinflado, com um poder que não é dele, nunca foi. O artigo 144 diz que esse poder não é do Ministério Público, sim das polícias. Eu falei isso claramente, já desde o ano passado eu venho dizendo isso, até numa entrevista na Record News, com o Barbieri. E eu digo, realmente, isso foi lamentável. Os deputados não pensaram no que fizeram. O MP, ele tem agido de uma forma, lógico, a gente respeita o Ministério Público por todo o trabalho que vem fazendo, mas nós temos alguns desvios, como, por exemplo, no interior, um promotor que instaura ali um protocolado e começa a querer administrar a cidade pressionando o prefeito com aquele protocolado. Então, por exemplo, ele quer mudar uma ponte daqui, pôr acolá, porque realmente ali é uma questão ambiental, ou porque é outra questão. Nós tivemos casos, por exemplo, lá em Matão, de um promotor, uma árvore que nós tivemos que retirar do estacionamento do fórum, porque estava complicada, fizemos a reposição dessa árvore. É uma árvore nativa, mas é uma árvore natural, uma árvore ordinária até, comum de se ter. E ele se acorrentou à árvore, para que nós não derrubássemos a árvore. Inclusive, houve até uma ação do Ministério Público por conta dessa árvore. E nem era uma árvore assim, de grande porte. Sim. Então, a gente vê que existe alguma situação aqui exacerba. Por exemplo, em Itanhaém, nós temos lá a promotora manifestando, se juntando aos protestos, não é? Se juntando aos protestos, inclusive na porta do fórum, quer dizer, são coisas que o Ministério Público tem que resolver. Mas isso é coisa pontual, a gente sabe disso. Agora, o que tem havido é uma síndrome de investigação por parte do Ministério Público, uma síndrome de imposição de determinadas ideias do Ministério Público nas cidades menores e até em governos maiores. Isso complica a situação. Então, eu lamento muito. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal vai acabar, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a tendência é aceitar algumas vezes, aceitar de modo mais restrito a investigação do Ministério Público. Nós poderíamos deixar, por exemplo, a investigação do Ministério Público, onde se verifica que a polícia, por exemplo, pode não dar conta daquele expediente, ou pode estar, de certa forma, comprometida com aquele expediente, talvez até o pessoal interno da polícia, alguma coisa desse tipo. Mas nós não podemos admitir o Ministério Público investigando abertamente como se fosse polícia. Isso traz uma desvantagem muito grande para a defesa, isso traz um problema muito sério para o julgador também, porque as provas, evidentemente, vão ser provas voltadas à acusação. Então, isso complica demais. O Congresso não agiu bem com a devida vênia. Fernando de Maria. Bom dia, Chico. Bom dia, presidente Paula, telespectadores. Presidente, hoje de manhã, com essa onda de protestos que estão acontecendo, o foco principal é, obviamente, o Executivo e o Legislativo, tanto é que o Legislativo, parece que o pessoal resolveu trabalhar efetivamente, porque acordar. Na semana passada, né, em pleno Jogo do Brasil, estavam alguns poucos deputados presentes, ainda tinha as tradicionais festas juninas, que são muito comuns no Nordeste, então, semana passada o Congresso ainda estava um pouco adormecido, e essa semana, em pleno Jogo do Brasil, votando, especialmente essa semana, discutindo temas importantes que estavam estacionados. Hoje de manhã, a senadora Ana Júlio, entrevista para a Rádio CBN, PP lá do Rio Grande do Sul, ela falou também sobre a necessidade que o foco central dessas manifestações estão especificamente no Executivo e no Legislativo, mas também o Judiciário também para ter maior celeridade, para ter maior velocidade nesse sentido. O senhor acha que esses movimentos que estão acontecendo populares também, de certa forma, está havendo alguma discussão, de que maneira isso também atinge o Judiciário, porque uma coisa está atrelada à outra também? Lógico, como eu acabei de dizer, né, nós, homens públicos, nós todos temos que ouvir a rua. O Judiciário é lento, o Judiciário realmente precisa melhorar.
Nós estamos com diversas ações do Judiciário de São Paulo, mas nós temos que ver também que o Judiciário é vítima da lei. A lei, o processo é muito complicado, a lei de processo é muito complicada, tanto penal como civil. Não há simplicidade naquele processo, existe uma gama de recursos e os advogados, evidentemente, se valem desses recursos. Então, isso torna o processo bastante lento. O Poder Judiciário também ficou muito sucateado. Não é? E tudo hoje cai nas costas do Judiciário. A demanda reprimida que nós tínhamos antes da Constituição de 88, ela foi toda colocada à mostra. Não é? Então, lá, por exemplo, no Tribunal de Justiça, a gente vê que os nossos colegas trabalham dia e noite. E eu estou fazendo de tudo para incentivar os funcionários, para estruturar o tribunal, para nós termos um avanço na prestação jurisdicional. Mas é preciso entender que não depende só do juiz. Aquilo depende da lei, do legislador, depende dos advogados, porque nós temos aí realmente um movimento muito forte dos advogados para tornar mais difícil fazer com que o processo chegue ao seu final. Né? A questão também dos instrumentos que nós precisamos ter mais, vamos dizer, eficazes. Então, isso tudo não depende só do judiciário. Nós, juízes, sempre trabalhamos muito forte. Agora, nós nos esquecemos um pouco também de estruturar o judiciário e nós temos a nossa culpa. E também por ter deixado que outros órgãos, outras pessoas mandassem no judiciário. Hoje não é o juiz quem manda no judiciário. Hoje nós temos lá, no Supremo, por exemplo, nós temos a maioria do quinto constitucional, né? Ou do quinto, melhor dizendo, lá não tem quinto, mas profissionais do Ministério Público, da advocacia, embora tenham passado pela magistratura, mas nós temos profissionais da magistratura e da advocacia. De carreira, nós temos 2 juízes lá, 2 magistrados, 2 ministros. No Superior Tribunal de Justiça também, a maior parte ali são juízes também vindo de fora da advocacia e do Ministério Público. E no CNJ também, o CNJ com 15 conselheiros, muitos de fora, né, não conhecem muitas vezes a realidade do judiciário e resolvem intervir pontualmente, dificultando toda a ação do judiciário. Então o judiciário está amarrado, está engessado e todo cercado por pessoas de fora que não conhecem a realidade do judiciário. É lógico que nós temos muitos advogados, promotores, ministros que conhecem, né, como o Supremo nós temos ali, por exemplo, o ministro Lewandowski, que passou pelo Tribunal de Justiça, né? Nós temos ali também o ministro Teori, que passou pelo Superior Tribunal de Justiça e tantos outros. Mas a verdade é que só conhece o judiciário aquele que passou, trabalhou em primeiro grau, trabalhou em segundo grau, conhece perfeitamente o judiciário, como advogado ou como promotor, mas o fato é que internamente nós precisamos fazer aí um trabalho de melhora do judiciário e precisamos devolver ao judiciário a administração dos tribunais. Isso vem dificultando muito. Hoje mesmo, o ministro Fux deu uma liminar pontual à solicitação solicitada pela Ordem dos Advogados do Brasil para impedir que os tribunais que estavam fazendo mudança de horário, que era o nosso caso, fizessem essa mudança. A gente recebe com muita serenidade, talvez até tenha sido melhor, mas eu entendo que isso é uma intervenção muito pontual na administração e na autonomia do tribunal. Uma questão de gestão, né? De gestão, exatamente, uma questão de gestão. Né? Aí o Tribunal de Justiça trabalha 10 horas por dia, nenhuma empresa, salvo casos excepcionais, as empresas que trabalham 24 horas, mas nenhuma empresa trabalha 10 horas por dia. Né? E um problema que a gente tem, o expediente interno, nós temos ali 20 milhões de processos. São 20 milhões de processos. Então, o funcionário, por exemplo, ainda tem o papel. Nós estamos agora entrando na era digital, mas não estamos totalmente digitalizados. Mais digitalizados. O mais é papel mesmo. Então, o funcionário, por exemplo, precisa subir uma escada, vai pegar um processo na quinta, sexta prateleira lá de cima. Ele precisa ver onde está o processo, ele precisa organizar, precisa juntar petição, certidão e fazer uma série de coisas. Então, precisaria de um expediente interno, coisa que nós implantamos desde o início do ano. Não é? Mas agora você vê, a Ordem se opôs também a isso, foi lá parar no CNJ, nós estamos perdendo a votação lá no CNJ, aí o ministro Falcão pediu vista, mas de qualquer forma vai ter que vencer esse prazo e nós não vamos poder implantar esse expediente interno. Então, imagine um supermercado sem poder fechar, sem poder reciclar suas prateleiras, um banco sem poder fazer o seu balanço internamente, não poder fechar e só ter que atender o público. Quer dizer, isso realmente fere a lógica, né? E fere o bom senso.
Desembargador Ivan Sartori, no bloco anterior o senhor falava em 20 milhões de processos no Tribunal de Justiça, um tribunal que tem 55 mil servidores, 2.500 juízes, dos quais 350 desembargadores. Ou seja, é considerado o maior tribunal do mundo. É isso mesmo? É isso mesmo, é o maior tribunal do mundo. Nós temos diversas parcerias aí com empresas multinacionais, contratações mesmo, inclusive na área digital, e realmente foi constatado isso. Nós tivemos até delegações chinesas, delegações dos Estados Unidos, de toda a parte do mundo lá, e quando nós falamos os números do Tribunal de Justiça, nenhum juiz acredita lá de fora, nenhum juiz lá de fora acredita. E como é administrar? O desafio de administrar um mundo como esse? Pois é. Normalmente deve faltar recurso, deve faltar funcionário, deve faltar, enfim, equipamentos. Por exemplo, funcionários. Funcionários, nós temos aí, todo ano, um êxodo, uma saída de funcionários de 1.500 a 1.700 por ano, todo ano. E ingressavam, de 4 anos para cá, pelo menos quando eu tenho estatística, ingressavam de 800 a 900 servidores. Então, o senhor veja a defasagem aí de funcionários. De quase 1.000. No ano passado, eu consegui admitir 2.040 servidores e mais 160 para esse ano. Mas os concursos se findaram, não havia mais quem chamar. Então, tive que fazer um novo concurso. Uma dificuldade grande fazer concurso, porque você tem todas aquelas etapas, procedimentos, depois você tem mandados de segurança. Sim. E uma série de problemas. Terminamos os concursos porque, inicialmente, eu dividi o Estado por regiões. Então, nós temos 10 regiões. Dividimos o Estado em região e aí nós fizemos os concursos pelas regiões com os diretores de região, que são juízes. Então, aqui, por exemplo, a de Santos, que é a 7ª região, diretora Tatiana, aqui do Fórum de Santos, que também é diretora do Fórum. Então, nós temos essas 10 regiões e fizemos concurso por essas regiões. E agora nós estamos com um prognóstico de chamar de 3.200 a 4.000 servidores. Ainda não vai ser o suficiente, porque nós precisaríamos aí, para colocar o judiciário em termos, uns 5.000 servidores, mais ou menos, né? Mas vai melhorar bastante, porque a defasagem ficou muito grande. A questão dos assistentes sociais e psicólogos também, um problema sério, porque gestões passadas queriam terceirizar essa atividade e nós ficamos muito defasados. Também estamos fazendo concurso, mas você imagina, um concurso de escrevente, por exemplo, teve 252 mil inscritos. O concurso de psicólogo também foi um número bárbaro. Nós tivemos 4.000 recursos para apreciar no concurso de escrevente. Agora, no de psicólogo e assistente social, 1.400 recursos. Então, é um negócio lento, mas já começamos nomeando. Essa semana passada nomeamos 200, agora mais 300 para a capital, vamos nomear 800 para o interior, e assim nós vamos até o final do ano, de etapa em etapa, nós vamos nomear aí de 3.200 a 4.000 servidores. Vamos colocar o judiciário mais ou menos em ordem. A reclamação é grande, nesse ponto tem razão os advogados, né? Tem razão, todos nós temos razão, porque os funcionários também estão fatigados, né? Razões suficientes para entender que a situação está complicada. Agora, eu digo que isso vai ficar em termos até o final do ano. Isso com certeza vai ficar em termos até o final do ano. Então, nós temos diversos outros projetos. O judiciário ficou muito sucateado, a estrutura do judiciário ficou muito sucateada. Então, nós criamos o projeto Fórum São Paulo, porque o Executivo constrói para o Judiciário. O Judiciário Paulista é o único judiciário para o qual o Executivo constrói. Os demais, todos eles constroem eles mesmos. Então, nós resolvemos fazer aqui a mesma coisa, construir pelo Tribunal. Então, nós criamos o projeto Fórum São Paulo. Primeiro, nós fizemos licitação de reformas e reparos, essa já foi terminada, agora nós vamos começar a fazer todos os reparos pelo estado todo, telhado, elétrica, hidráulica. Também já terminamos a parte de arquitetura e gerenciamento, nós vamos ter aí um engenheiro em cada região, cada uma das 10 regiões, nós vamos mapear todos os prédios do tribunal e incluir num programa digital para que o tribunal tenha uma posição exata de tudo e possa verificar tudo que existe a todo momento, em momento real, na realidade real, no momento real. E nós vamos também ter esses engenheiros visitando os prédios e vendo o que precisa ser feito em cada prédio, o que precisa acontecer em cada prédio. Depois nós estamos, por essa mesma arquitetura e engenharia, fazendo os projetos dos prédios, dos fóruns que vão ser construídos. São 36 prédios, porque nós temos muitos prédios que estão desabando, que estão com problemas, que estão também não estão adaptados ao movimento forense. Então, nós vamos ter 36 prédios com doações de terrenos das prefeituras. Nós já temos 22 terrenos doados. Então, fazemos esse projeto
e depois nós passamos também, estamos terminando o projeto de gerenciamento para em seguida passar às licitações das construções nas regiões. Também o processo digital caminha muito bem, né? É um projeto ambicioso, Puma, vem funcionando de uma forma bastante eficaz. O problema é que às vezes existe uma incompreensão do usuário para manusear o sistema, né? Então isso é que nós precisamos dar mais instrução, nós estamos procurando fazer isso, grupos vão aos gabinetes, grupos técnicos vão aos gabinetes, vão aos juízes, e os advogados estão tendo assessoria e assistência também do tribunal e da OAB, não é? Agora existe essa dificuldade de manuseio do sistema, mas nós estamos aí, até o final de agosto, julho, agosto, nós vamos terminar o segundo data center do tribunal, nós temos já o segundo data center, nós vamos ter 6 petabytes de armazenamento em storage. Isso poucas empresas no mundo têm. Nós ampliamos também os links de entrada, não é? Das informações digitais. Nós temos aí 5.000 servidores virtuais, né? Então nós vamos ter aí um movimento muito grande, o tráfego de informação talvez seja a solução para a lentidão da justiça, que é reclamo, que é um anseio da população. Olha, nós estamos trabalhando incansavelmente, dia e noite, né? Agora, é uma situação que nós temos que avançar, porque tudo é grande no tribunal. Por exemplo, essa licitação última que nós fizemos de informática estava orçada em 150 milhões. Né? Isso é obra para obra do Executivo. E nós conseguimos depois, porque tem muitas empresas querem ter a carteira do tribunal, porque elas têm os cases, né? Sim. Então nós conseguimos reduzir, adjudicar por 50 milhões esse ramo dos 144 blades e storages. Então é um movimento muito grande. A parte disso nós estamos fazendo também a administração participativa. O que é isso? Eu vou em cada uma das regiões, fui às sedes todas o ano passado, agora estou indo nas comarcas maiores de cada sede, conversar com juízes, servidores, advogados, Ministério Público, polícia, parlamentares, prefeitos, e com isso a gente vai detectando os problemas. Sim. E vai tentando resolver os problemas. E com isso também a gente erra menos, né? Claro. Porque é mais difícil errar quando você tem mais próximo da população e da comunidade, Fernando. Presidente, inclusive o senhor falou da certificação digital, que é uma tendência, obviamente, nesse mundo virtual. E agora, quarta-feira, teve até na onda dos protestos, teve aqui advogados aqui de Santos, ficaram em frente ao fórum, foi noticiado pela imprensa, tudo. Como é que está essa questão da certidão digital? Parece que há uma certa ainda dúvida, resistência por parte, especialmente das pessoas que têm menos facilidade de usar as questões digitais. Quais são as novidades? Isso vai mudar? Esse prazo vai ser estendido? Como é que... Olha, Fernando, o que acontece aí? Isso nós já temos um cronograma pronto, que já foi sufragado pelo CNJ, não é? Não tem condições de esse cronograma ser modificado. Como eu disse, o problema é de manuseio, né? Não é o problema do sistema que está caminhando, nós estamos monitorando. Eu tenho 3 perfis no Facebook. Então eu recebo uma reclamação, eu passo imediatamente, quando eu vejo uma reclamação ou recebo uma reclamação pelo e-mail, eu passo imediatamente à equipe e exijo que se responda e que se resolva, não é? Então, não é o problema esse. Esse não é o problema. O problema do certificado digital é que a OAB e a ASP fazem certificado digital. E eles têm interesse em manter essa reserva de mercado. Esse é um grande problema. Nós tivemos lá no tribunal certeza disso. Esse certificado pode ser feito pelo Correio, pelo Serasa, pode ser feito por preço oficial, por diversas entidades. Então, não há necessidade de se fazer na ASP ou na OAB. E existe uma certa resistência. Isso aliás, foi trazido pelo presidente da OAB ao Tribunal de Justiça. Eu disse, olha, ele falou, nós estamos encontrando dificuldade com a OAB São Paulo em relação a esses certificados. Então, existe esse problema e os advogados não estão se dando conta disso. Esse advogado que patrocinou esse movimento o fez sem conhecimento de causa, porque se ele tivesse conversado com o presidente da OAB, ele saberia que o tribunal não tem responsabilidade por essa falta de certificados digitais. Eles podem muito bem recorrer e a OAB também de Santos pode muito bem fazer esse convênio com o Correio, como vinha fazendo, até nos fez uma consulta a respeito disso, e nós dissemos que ela deveria fazer dessa forma, mas nós temos essa resistência forte da OAB, forte da Associação dos Advogados de São Paulo, que querem reserva de mercado. Essa é a grande verdade, nós sabemos disso. Agora, eu digo uma coisa, toda modificação, toda modernização, toda mudança sempre traz resistência, né? Não tem como, quando surgiu a máquina de escrever, o diário oficial eletrônico do tribunal, que foi na época de uma outra gestão,
que foi colocado no ar, uma das grandes obras feitas, uma das grandes providências, projeto excelente, nós ficamos independentes da imprensa oficial, economizou muito papel, economizou muito em recursos também, em gastos com a imprensa oficial. Houve uma resistência muito grande dos advogados. Então, os advogados não querem a mudança. Eu digo claramente isso, eu já percebi na presidência do tribunal, ao cabo desses quase 2 anos, eu percebi que os advogados não querem a mudança do judiciário. Não sei por que não querem, porque haveria mais transparência, talvez, digitalmente, o cliente poderia verificar o seu processo digitalmente lá no site do tribunal, ou por que será que não existe? Nós temos muitos advogados que têm interesse. Os grandes advogados, os advogados que estão empenhados realmente com a advocacia, eles querem mudança, porque eu tenho recebido só elogios desses advogados. Agora, por que a OAB São Paulo, por que alguns advogados resistem a essa mudança, resistem ao processo digital? Gostaria de saber. Fica aí a pergunta do desembargador Ivan Sartori. Mas falando em resistências, desembargador, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, quando a Associação dos Magistrados levou até ele a proposta dos tribunais regionais federais, ele insurgiu-se, fez críticas duras, dizendo que, na verdade, esses tribunais seriam verdadeiros resorts, enfim. Como é que o senhor, como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, vê essa questão toda, a necessidade, existe a necessidade de mais tribunais regionais federais? Olha, existe a necessidade urgente de reestruturar toda a Justiça Federal. A Justiça Federal é pequena pelo movimento que ela tem. Então, o que é que acontece? A Justiça do Estado é a mais antiga. A Justiça do Estado foi responsável, inclusive, por montar a Justiça Federal. No passado, nós fornecíamos os funcionários, fornecíamos prédios, fornecíamos espaço para a Justiça Federal. O primeiro prédio do Tribunal Regional Federal, nós fizemos a reforma lá. Agora, a Justiça Federal não conseguiu se tornar independente jurisdicionalmente. Nós temos lá no processo, no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário de São Paulo, dos 20 milhões de processos que a gente tem 1,5 milhão de processos da Justiça Federal. E é exatamente o que a terceira região, São Paulo, Mato Grosso, tem. Então, é uma outra Justiça Federal dentro da Justiça do Estado. Então, nós ficamos com a nossa competência ordinária prejudicada em muitas varas para ter que julgar esses casos da Justiça Federal. O Newton De Luca, que é o presidente do Tribunal Regional Federal, um grande amigo, um homem voltado à administração, de vanguarda, ele até diz, olha, eu fico envergonhado com essa situação, mas eu estou fazendo o possível, Ivan, para tentar capilarizar ao máximo a Justiça Federal. E ele está fazendo isso, ele está procurando criar varas no interior, ele está fazendo um trabalho excelente. Então, a Justiça Federal precisa ser ampliada, completamente estruturada, para receber todos esses processos. Esses tribunais regionais já deviam ter vindo há muito tempo. Essa é a realidade. Nós temos 5 tribunais regionais federais para o país todo. Os tribunais não estão aguentando. A Justiça de primeiro grau, que não consegue suportar a carga de processos que eles têm, que a passa para a Justiça do Estado, né, com muitas dificuldades. Para você ter uma ideia, nós gastamos 150 milhões por ano com esses processos da Justiça Federal. Já fomos reivindicar ao ministro Peluso, ao ministro Brito, à ministra Miriam Belchior, ao ministro Zé Eduardo, e nós não conseguimos resultados. Agora eu estou procurando aparelhar uma ação contra a União para tentar ver se eu consigo o repasse dessas verbas. Agora, é uma situação bastante complicada. Então, eu acho que o ministro Joaquim não está se atentando para a realidade dos fatos. Eu acho que ele deve verificar que realmente a Justiça Federal precisa prestar jurisdição a contento por parte deles, somente eles, sem sobrecarregar a Justiça do Estado. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 28 de junho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, e o colega jornalista e professor Fernando de Maria. Neste bloco, que é o nosso último bloco, desembargador, eu gostaria de começar perguntando ao senhor o seguinte. No bloco anterior, o senhor listou as prioridades do Tribunal de Justiça, que são inúmeras, e diversos planos de investimentos, de projetos, enfim, no sentido de tornar a justiça mais ágil, mais rápida, enfim, mais eficiente, mais próxima da população, que é o anseio de todos. Nesse sentido, agora, planos dessa ordem, desembargador, não exigiriam um novo mandato? E nós sabemos que o senhor, alguns desembargadores, ou pelo menos boa parte dos desembargadores do Tribunal de Justiça, querem a sua reeleição, mas parece que a legislação há um conflito, ela não permite? É isso mesmo? Bom, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa da questão anterior.
Os processos na Justiça do Estado são 2,5 vezes mais baratos do que na Justiça Federal, para se ter uma ideia, né? Outra coisa que a gente está fazendo também é gestão de pessoal. Nós já estamos ganhando o 2º prêmio, já estamos obtendo o 2º prêmio por gestão de pessoal do Conselho Regional de Administração. Né? Ou seja, prestigiamos o pessoal. A produtividade aumentou 20% no tribunal, em média, nesse último ano. Com relação à questão da reeleição, existe um artigo na Lei Orgânica da Magistratura que proíbe a reeleição do presidente, não é? Mas pelo princípio da simetria com os demais poderes e também em face da Constituição atual, há um entendimento lá no Supremo de alguns ministros de que esse artigo não teria sido recepcionado pela Constituição. Sim. Portanto, os tribunais que decidiriam a respeito disso. É a posição, inclusive, do ministro Marco Aurélio. Nós temos lá já cerca de 200 assinaturas de desembargador em prol da reeleição. São milhares de assinaturas. Portanto. É a maioria. São milhares de funcionários, mais de 20 mil funcionários que assinaram, agora estão querendo fazer um ato para a entrega dessas assinaturas, juízes também, um número muito grande. Então, existe um movimento em relação a isso. Sim. Agora, quem vai decidir? É o órgão especial. O que é o órgão especial? São os 25 desembargadores que fazem a vez do plenário, né? Sim. Então, porque nós temos um plenário muito grande, né, 300 e tantos desembargadores, então são 25 que decidem pelo plenário. Então, nós vamos ver o que o órgão especial vai decidir. Se eles disserem que eu posso me candidatar, vamos continuar. Se disser que não, eu vou abandonar, não vou para instâncias superiores. Eu acho que isso tem que ser uma coisa interna do próprio tribunal. Claro. Né? E acho que a reeleição seria importante porque nós temos muitos projetos a concluir. Até porque o mandato é de 2 anos, né? O mandato é só de 2 anos. Né? Sim, então, 2 anos realmente eu acho que nós teríamos que ter uma pequeno. oportunidade no judiciário de 2 mais 2, principalmente nesses judiciários estaduais maiores, né? Os grandes judiciários, São Paulo, Minas, Rio. Né? Uma então, reeleição só. Uma reeleição só seria possível, né? Agora, e coincidindo com os mandatos de prefeitos, governadores, até do presidente da República. Sim, é a simetria, né? Simetria com tudo. Claro. E eu quero dizer aqui também, uma coisa importante que eu quero dizer, que eu tenho a minha formação, eu devo a minha formação toda a um velho advogado, que é meu pai, que é meu grande amigo, está com 85 anos, 60 anos de advocacia. Eu sou um dos magistrados que mais respeita os advogados, sempre recebo os advogados no gabinete, sempre recebi os advogados do gabinete, sempre tratei com muita fidalguia todos os advogados, nunca tive qualquer reclamação em relação aos advogados. E eu respeito muito a classe dos advogados e principalmente as subseções da Ordem dos Advogados de São Paulo, que vem nos ajudando muito. Agora, infelizmente, a OAB São Paulo e nacional não tem essa mesma visão e tem uma visão mais política que está realmente atrapalhando, atravancando o judiciário. Presidente, dentro dessa visão política, o senhor comentou, um dos motivos desse movimento que teve na quarta-feira foi a questão do horário de funcionamento, né, dos fóruns. Essa reivindicação é justa por parte de uma parcela dos advogados ou não? Olha, nós implementamos um expediente de trabalho, nós temos 10 horas de trabalho por dia. É muita coisa, como eu já expliquei. Eu implementei 2 horas de expediente interno. Os advogados se insurgiram, isso vai ter que acabar pelo CNJ, pelo STJ, existe um movimento. É aquela história do supermercado que não pode parar e não pode fazer reposição e atende o público direto. Isso claro. Eu acho que não vai contra a lógica. Agora, o que acontece é que nós precisávamos reduzir o horário para 8 horas, pelo menos, porque isso implicaria uma grande economia, uma produção maior, porque cada funcionário trabalha num turno. Nós temos uma dificuldade muito grande, alguns funcionários reclamam do atendimento, o turno deles é de atendimento aos advogados e ao público, os outros não, o turno deles não é de atendimento, então existe uma queixa geral. E nós teríamos uma economia aí calculada de mais de 150 milhões, não é? Então seria uma otimização do judiciário, mas infelizmente houve uma intervenção pontual, a gente tem que acatar, mas eu, como cidadão... caberia um recurso interno lá no Supremo Tribunal Federal, mas... fica complicado, porque você teria que entrar com um agravo e demora, o julgamento às vezes demora. Então, eu vou preferir acatar, não sei, talvez, talvez seja melhor que fique dessa forma por enquanto, mas vai trazer uma complicação muito grande. É uma questão de administração, uma questão pontual de autonomia dos tribunais. Mas resolveu o ministro Fux dar uma liminar ontem para que os tribunais não mudem mais os seus horários até que seja julgada uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, 45, 89, se não me engano, até que seja julgada essa ação definitivamente. Então, nós não podemos. Pernambuco também foi atingido. Acho que os tribunais atingidos foram Pernambuco, que havia reduzido seu horário,
E São Paulo que estava pretendendo reduzir o horário. a partir de agosto, mais ou menos. Agora, desembargador, e a respeito dos mutirões de justiça, que é um grupo de apoio às unidades judiciárias? Eles têm funcionado? Quer dizer, Olha, nós na medida, criamos aí- isso ajuda, auxilia a população? Olha, esse grupo de apoio às unidades jurisdicionais, é um grupo de apoio de emergência, é um cartório itinerante. Sim. Né? Diferentemente da corregedoria, que tem que chegar com a autoridade sobre os cartórios, ajuda, inclusive, mas ela chega com uma certa autoridade e por isso existe uma certa resistência interna, naturalmente. Né? O Gauge não, esse grupo de apoio. Ele chega de igual para igual e ele pergunta: o que você quer que a gente faça? Para o diretor, para o juiz, e aí eles vão fazer todo aquele trabalho, tentar pôr em dia o cartório. E eles vão girando no estado todo. Sim. E voltam. Então, isso já tem saneado muitas unidades judiciárias. Inclusive, nós tivemos um outro mutirão muito grande nas execuções criminais de São Paulo, DECRIM. Lá nós tínhamos dificuldade, a juízes ameaçados lá, inclusive, a juiz com escolta, 24 horas, carro blindado, não é? E nós fizemos um saneamento ali, fizemos 3.000 cálculos e demos movimentação a 9.000 processos. É um movimento muito grande, né? E o Gauge vem trabalhando nessa linha e nós estamos querendo ampliar cada vez mais o Gauge. Claro. Quando nós trouxermos esses funcionários novos, das novas admissões, nós vamos efetivamente incluir pessoas no Gauge. Com mais equipes, evidentemente, Sim. mais mutirões Mais e teremos mutirões. uma justiça Inclusive mais para ágil. substituir até nos gabinetes dos desembargadores quando faltam funcionários ali. Esse grupo cuida, por exemplo, de uma outra questão que afeta e preocupa demais, sobretudo prefeitos, a questão dos precatórios. Não, precatório é um departamento próprio, né? Nós também fizemos um saneamento grande nos precatórios, nós agora estamos com... tivemos aí, inclusive, a ajuda do CNJ nesse aspecto, trouxe algumas informações, outras nós tivemos que implementar ali, porque é do conhecimento local, e nós mudamos a administração do DEPRE, informatizamos mais, também material digital nós fornecemos aí, computadores, etc e tal, muito mais. Levamos funcionários, fizemos um mutirão muito grande lá, aliás, continua esse mutirão. Para se ter uma ideia, nós estávamos com precatórios de 89, hoje nós estamos já quase em 2007. Então, a coisa andou de uma tal forma, e o Pedro Calbi, que é o atual diretor, o desembargador Pedro Calbi, que foi designado por mim, que é o atual diretor do DEPRE, do Departamento de Precatórios, ou Diretoria de Precatórios, ele vem fazendo um trabalho maravilhoso. Inclusive, ele tem muito diálogo com os advogados, um diálogo franco com os advogados, aberto, e com as prefeituras. Sim. Porque as prefeituras estão numa situação muito difícil. Todos os dias, quase, eu recebo o prefeito ali lamentando a situação ou reclamando, porque eles ajudavam muito o judiciário para pedir de redução da ajuda que eles estão dando para o judiciário, para pedir uma compreensão na parte dos precatórios. E existe, por isso que eu digo que a reforma fiscal tem que ocorrer, a tributária, o mais rápido possível. Até para essa questão dos precatórios ser resolvida, né, Fernando? Sim, até a vice-presidente, né, da Frente Nacional dos Prefeitos esteve aqui, a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta, e ela é a preocupação mesmo, justamente sobre isso, né? E isso acaba complicando a situação de determinadas várias prefeituras. Sequestro, né? A possibilidade de sequestro de recursos, Agora nós tivemos a emenda 62, que tinha colocado mais ou menos em ordem a situação, houve um recurso supremo em relação a isso, que julgou inconstitucional essa emenda constitucional, mas nós mantivemos no Tribunal de Justiça essa emenda, porque não havia uma decisão definitiva, não havia uma modulação do Supremo, e o ministro Fux também deu uma liminar, seguindo esse mesmo entendimento, no sentido de manter a emenda constitucional 62 até que se resolva ali definitivamente a ação direta de inconstitucionalidade. Tá certo. Desembargador, nós já estamos nos aproximando do final do programa e eu gostaria de fazer uma última pergunta, abordando a questão da reforma política, mediante plebiscito. Houve a ideia, a proposta de uma constituinte exclusiva, que, aliás, o ex-presidente Fernando Henrique e também o ex-presidente Lula chegaram a cogitar a possibilidade de uma constituinte exclusiva, que foi rechaçada pelos juristas, enfim, por ser até inconstitucional. Como é que o senhor vê essa proposta agora da reforma política mediante um plebiscito? Viável? Olha, eu acho que o povo tem que se manifestar a respeito. Nós precisamos de 3 reformas aí muito importantes. Reforma fiscal, reforma para que os municípios tenham recursos para se auto-administrarem. Precisamos de uma reforma política urgente, né? Porque nós já não sabemos mais como andam as regras, é muita mudança, é um emaranhado de normas que não se entende mais nada, uma dificuldade, se privilegiam partidos muitas vezes quando não devem.
E temos aí a reforma administrativa, essa é importantíssima. A máquina está hiperinflada, né? Os salários estão altíssimos. Para você ter uma ideia, o ministro Pagender, que foi presidente do STJ, chegou a me confidenciar que funcionários ganhavam mais do que ele como presidente daquele tribunal. O senhor também enfrenta esse problema? Enfrentamos esse problema, não de ganhar mais, mas de ganhar igual e mais do que muitos juízes. A caso de funcionários municipais, pois é, que ganham mais do que o prefeito, pega aí, agora, mais que o governador. Os funcionários federais, principalmente, os salários estão muito altos, os vencimentos estão altíssimos. Sim. Agora, os juízes estão equiparados, seja da área federal, estadual, porque hoje a justiça se transformou numa justiça nacional como o CNJ. Né? De fato, o desembargador tem razão, precisamos de diversas reformas. Reforma política, reforma fiscal, tributária, previdenciária, enfim, e vai por aí. Desembargador Ivan Sartori, agradeço muito a sua presença, uma honra recebê-lo, muito obrigado pela participação no nosso Jornal em Foque. Muito obrigado, Fernando de Maria. Agradeço a todos e agradeço especialmente a você, telespectador, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Segunda-feira estaremos de volta, 8 horas da manhã, para mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.